Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Arlen Diniz e esse é o seu canal Teologando. Seja muito bem-vindo e se você é novo aqui no canal, não esqueça, no final se inscreva e não se esqueça de tocar no sininho para acionar, para ativar as notificações, porque a cada vídeo novo postado aqui no canal, você receberá em primeira mão. Curta o vídeo, compartilhe, faça chegar ao maior número de pessoas possível. Nos ajude a crescer o canal e a transmitir, a palavra de Deus, o conhecimento dessa palavra poderosa ao máximo de pessoas possível. Deus te abençoe, mais uma vez seja muito bem-vindo. Eu quero falar sobre um tema muito atual hoje aqui no Teologando, sobre o tema que está em voga, um tema que está estampando a capa dos jornais do mundo inteiro, os noticiários em vários idiomas, em todos os continentes. Coronavírus, que já foi decretado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como uma pandemia. E eu gostaria de, nesse vídeo, tratar com você sobre esse assunto. Coronavírus. Esta pandemia é um sinal, seria um sinal do fim dos tempos? Vamos ver? Veja o que está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante. Diz assim, eu vou ler para você. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quais sinais? Aí Jesus respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, tomem cuidado, se protejam do engano. Em outras palavras, o engano é um dos sinais também do fim dos tempos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Você tem ouvido falar de guerras? De rumores de guerras? Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Você tem ouvido falar disso? E haverá fomes. Você tem ouvido falar disso? Visto fome pelo planeta? E pestes, dependendo da sua tradução, epidemias e terremotos em vários lugares. Será que você tem acompanhado isso? Será que você tem visto isso nos noticiários? Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É isso aí, querido. Esse coronavírus, surgiu na cidade, o epicentro, segundo os noticiários e as autoridades, foi em Wuhan, na China, o epicentro desta pandemia. E de lá começou a se propagar por todas as nações, por várias nações, melhor dizendo, mas já está presente em todos os continentes. Por isso a OMS já declarou como uma pandemia. Os sintomas desse vírus, febre alta, problemas respiratórios, é um vírus gripal, porém com um alto nível de transmissão. É altamente transmissível. Esse é o grande problema. É contraído pelas vias respiratórias e também ele promove o contágio pela tosse, pelo espirro, enfim. Os especialistas dizem que ele pode ser contraído pelas vias respiratórias e se alojar nas vias aéreas, o que não causa tanto problema, E acontece de ficar o paciente com sintomas muito parecidos com os resfriados, com as gripes. Mas o quadro pior que tem acontecido e tem acometido muitas pessoas é que ele também desce
as vias mais inferiores, como brônquios e pulmões, se alojando aí, trazendo muitos problemas respiratórios, inclusive pneumonias, e levando a óbito, né? Então, esse é um dos grandes problemas. As pessoas, os especialistas dizem que existe uma fonte para que esse vírus tenha surgido. A fonte é animal, aves e mamíferos, né? Alguns dizem que surgiu, né, nos mercados ali de animais exóticos da China, onde as pessoas comem, como você sabe, vários tipos, né, de animais e aves que assim é intragável para nós, né, no nosso paladar, para o nosso paladar. Mas enfim, o que é pouco provável é esse tipo de vírus passar para seres humanos. No caso do coronavírus, o que eles dizem é que o vírus sofreu uma mutação e assim contagiou. Quem sabe as pessoas comendo, né, esses animais exóticos. Enfim, chegou até o ser humano e por tudo está globalizado, viagens muito fáceis, né, as pessoas atravessam continentes rapidamente através de voos. Enfim, o vírus se propagou de maneira mundial. Outra fonte que as pessoas dizem é a conspiração, né, a teoria da conspiração pelos Illuminati para um controle da humanidade. Isso é pouco provável, nada pode comprovar isso, não há nada que ateste isso, né? O mais provável realmente é que seja a questão da mutação do vírus de animais para seres humanos. Enfim, o que tem de menos ruim, digamos assim, tudo isso é que a letalidade, desse vírus é baixa com referência ao alto índice de pessoas contagiadas. Então o índice chega, eles calculam em até 3% de letalidade, o que para o número de contagiados é relativamente baixo, né? Ele se incuba nas pessoas por 2 semanas. Então levaria 2 semanas para a pessoa desenvolver os sintomas. Durante esse período ela já pode contagiar outras pessoas. Então tá aí mais um problema. O que é que eles recomendam? Lavar bem as mãos, ter sempre álcool gel, usar máscaras nos lugares de contágio, nos lugares contagiados, onde tem surto do vírus. Porém, essas máscaras, elas depois de úmidas, umedecidas pela saliva, não protegem mais. Então, eles recomendam que seja a cada 2 horas trocadas essas máscaras, né? Tossir usando o antebraço, né, ou cotovelo, para a proteção e não as mãos. E se você está em locais ou foi a locais que sabe de pessoas contaminadas, lave bem as mãos e, o mais recomendado, nunca traga as mãos antes da higiene, nunca traga as mãos à boca, nem ao nariz e nem aos olhos, ok? E evitar, façamos a nossa parte. Se você sabe de lugares com alto índice de contágio, né, que está passando por esse surto, tem alguns locais, né, pontuados. Aqui é o estado de Washington, aqui na América, que é bem concentrado a epidemia. Enfim, se você sabe de locais assim, evite estar lá, evite ir, é o que se pode fazer. Porém, espiritualmente, biblicamente falando, o que podemos fazer com tudo isso? Pastor, deixa eu te dizer, estamos vivendo o princípio das dores. E a primeira coisa que você precisa saber quanto a essa pandemia e tudo isso que está acontecendo no mundo, esse pânico, é você saber em que tempo nós estamos. Querido, nós estamos vivendo o princípio das dores. O Senhor Jesus está às portas. Claro que isso faz parte dos sinais do fim dos tempos, dos sinais da volta do Senhor. Ele não disse quando voltaria, mas ele falou de sinais. E epidemias, pestes, faz parte sim desses sinais, dessa lista de sinais que o Senhor disse. É o que estamos vivendo. Então, o que devemos fazer com tudo isso? Você é cristão? É tempo de você se santificar mais. É tempo de nós nos separarmos. É tempo de nós nos dedicarmos cada vez mais ao Senhor, à sua obra, à sua palavra, de nós cada vez mais nos separarmos do sistema que impera neste mundo. É tempo de santificação, pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Em segundo lugar, você não é cristão, você está longe do Senhor,
Você nunca atentou para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, querido, querida. É hora de você vir ao arrependimento. O Senhor está dando uma oportunidade. Ainda há tempo, ainda há chance. Não deixe o pânico tomar conta de você. Não entre em crise. Pelo contrário, entre em Cristo. Cristo, Jesus, ele disse, eu sou a porta. Ele é a porta da salvação. Passando por ele, nós estamos salvos. Passando por ele, estaremos com a garantia da vida eterna. E é tempo de arrependimento. Olhe para a sociedade. Olhe para os sinais que a própria sociedade vem dando. O engano, a frieza. As pessoas frias, o amor se esfriando de muitos, como disse Jesus. Olhe para a sociedade, as pessoas blasfemando, as pessoas escarnecendo gratuitamente, as pessoas estão afrontando a Deus e tudo que é de Deus. São escolas de samba, são programas de televisão, são canais, né, do YouTube, enfim, tanta coisa que você vê que gratuitamente estão se levantando contra Deus e contra a palavra de Deus e tudo que é de Deus. Igrejas perseguidas, sim, século 21, onde a bandeira da democracia é levantada e balançada e agitada por tantos, a igreja é perseguida. Então olhe para essa sociedade blasfema, olhe para os sinais dessa sociedade, que onde o errado é certo e o certo é errado. E se arrependa. É tempo de arrependimento. O povo está brincando, o povo cada vez mais escarnece de Deus, da igreja do Senhor, da palavra de Deus. Isso é tempo de arrependimento. Por quê? Na volta do Senhor, ele vai levar para si um povo dele, separado, que assumiu um compromisso com ele e que se arrependeu dos seus pecados. Em segundo lugar, o que é que devemos fazer? Você que de repente esteve firme na fé, mas voltou atrás e está afastado do Senhor. Volte para Jesus. É tempo de reconciliação. É tempo de você se reconciliar com pessoas. É tempo de você se reconciliar com o Senhor. É tempo de você voltar às primeiras obras, de voltar para a igreja. Você está afastado. Você rompeu com a igreja, com a comunhão. Você rompeu com Cristo. Você está levando uma vida totalmente libertina. Querido, querida, meu filho, minha filha, volte para Jesus. Ele está às portas. Os sinais estão aí. Então aproveite e veja tudo isso como uma oportunidade que o Senhor está te dando e está te chamando de volta ao aprisco dele, que é o verdadeiro pastor. E em quarto lugar, deixa eu te falar, faça a sua parte. Você cristão, não cristão, quanto ao vírus, quanto à vida espiritual, é o que eu te disse. Jesus é a porta. Se entregue sua vida para ele. Quanto à parte prática, faça a sua parte. Higienize as suas mãos, use o álcool gel, use máscara se você está em locais de risco, né? Observe o que diz as autoridades quanto ao comportamento que devemos ter. Faça a sua parte. Evite lugares de contágio, né? Lave bem as mãos, evite trazer aos olhos, à boca e ao nariz. Bem, faça a sua parte. E por último, para todos nós, inclusive nós cristãos, ao invés de espalhar o terror e o pânico, não contribua com isso. Espalhe paz. Espalhe a paz e o conforto. Nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para sermos agentes de paz. O Senhor está voltando. Nós vimos aqui na Bíblia. É um sinal sim. É um sinal sim. Mas se estivermos com Ele, como disse Paulo, o morrer para nós é lucro. O viver é Cristo. Estamos vivendo aqui com Ele e para Ele. Mas o morrer é lucro, é ganho. Então não se apavore, não há motivo para pânico. Passe paz, harmonia. Use as redes sociais para você espalhar tranquilidade e paz. Que Deus te abençoe. Eu deixo com você aqui esse vídeo. Que você compartilhe, curta, se inscreva no canal e faça chegar ao maior número de pessoas possível. Não entre em pânico. Entre em Cristo. Não entre em crise. Entre em Cristo. Ele é a porta da nossa salvação. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Um forte abraço e até o próximo Teologando, em nome do Senhor Jesus.